Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui vai a oitava parte, provavelmente a última, do tremendo testemunho da ex-freira Charlotte. Quero dizer aos irmãos que isso não é uma história, isto é verídico, isto aconteceu e você pode fazer buscas. Eu espero que você tenha visto a história toda. O primeiro vídeo, o segundo é um pouco monótono, mas daí para a frente, como eu disse no princípio, a história ia se tornar, portanto, esse testemunho ia se tornar fora do normal. Aqui vai então, eu terminei o vídeo número 7 dizendo assim: o que me fazia seguir em frente e não desistir era o pensamento dos horrores que estavam atrás de mim. Aquelas pessoas, na segurança das suas aconchegantes casas, em suas camas confortáveis, de barriga cheia, não podiam imaginar o que estava se passando ali tão perto das suas casas. A verdade era terrível demais para ser aceita, então as pessoas simplesmente rejeitavam, quer dizer, as pessoas não acreditavam. Exausta, cambaleei e quase caí. As luzes de uma determinada casa se apagaram, então deitei-me ali perto para dormir um pouco. Eu estava contente por ter trazido o meu pesado uniforme de freira, pois ele me servia de cobertura contra o gélido frio da noite. Quando amanheceu, levantei-me nervosa de novo e comecei a caminhar. Eu estava com tanto medo, pois não sabia o que as pessoas podiam me fazer. Depois que já tinha comido tudo o que tinha trazido comigo, comecei a pedir comida ao longo do trajeto. Alguns eram gentis e me davam uma boa refeição, outros se recusavam abruptamente e batiam a porta na minha cara. Passaram-se dias e semanas, enquanto eu percorri com dificuldade a zona rural. Ninguém me ofereceu calçado, meus pés estavam doentes tanto que eu chorava e pedia para morrer. Por 14 semanas eu caminhei e peguei carona, portanto ela pegou uma boleia, implorando por comida e por um lugar para dormir. Finalmente, de acordo com os meus mapas, eu estava a uns 40 ou 50 quilômetros da casa do meu tio John. Perguntei na estação ferroviária se havia um trem para a casa do meu tio John e descobri que chegaria um trem dentro de 5 horas. Da escassa quantia de moedas que haviam-me dado, comprei uma passagem. Deitei-me no banco da estação a fim de dormir. Embora eu estivesse faminta, ninguém me oferecia comida. Peguei o trem e quando cheguei à casa do meu tio John, ele me disse: "Meu Deus, Charlotte, de onde você veio?" Então ele me mostrou uma carta do meu pai, o qual afirmava que o meu próprio pai, tinha-me mandado de volta para o convento. A carta dizia que eu estava em boas mãos e que eles sabiam onde eu estava. Meu pai estava aterrorizado, pois minha mãe inválida estava muito doente. Toda vez que algum membro da família, especialmente o meu pai, ia se confessar, o sacerdote afirmava categoricamente: não haverá absolvição para o seu pecado enquanto Charlotte não voltar para o convento. Vocês estão vendo uma coisa dessas? Vocês estão vendo uma coisa destas? O padre dizia ao pai dela que não havia salvação para ele se a Charlotte não voltasse para o convento. O sacerdote assegurou ao meu pai que se minha mãe morresse, ela não iria para o purgatório, mas direita para o inferno. O meu atormentado pai acreditou nisso e desesperadamente temeu essa terrível sentença proferida contra a sua amada esposa. Para ele, me denunciar para o convento não era o pior do que condenar minha mãe ao inferno. Quando eu vi isso, enchi-me outra vez de ira e energeticamente disse ao meu tio que nunca mais queria ver meu pai. Eu estava com raiva, profundamente magoada e me sentindo terrivelmente sozinha. Como eu estava muito doente, meu tio me internou no hospital. Ele pagou as minhas contas, cuidava de mim, me alimentava e me vestia. Depois que voltei para casa, meu tio ficou muito enfermo e o médico disse que ele teria de ir para o hospital. Implorei ao médico que deixasse meu tio em casa, que eu cuidaria dele. Era a minha vez de retribuir a bondade dele para comigo. O médico concordou, mas meu tio piorava cada vez mais. Em poucos dias ele me chamou e disse: "Querida, eu estou indo para casa morar com o senhor. Quero que chame seu pai e diga a ele que o meu funeral será nesta igreja aqui." Ele me disse qual era o coveiro para chamar e ainda mencionou o que queria que fosse feito no seu funeral. Eu estava espantada, não acreditava no que estava vindo. Ele sorriu, olhou para mim e depois fechou os olhos. Quando percebi que ele estava morto, fui invadida por uma tristeza profunda. Aquele homem era tudo que eu tinha na vida.
Toda a minha precária segurança se foi. Eu estava perdida. Tinha sido traída por todos, exceto por aquele homem. Senti que tinha sido tirado de mim tudo o que eu tinha precioso neste mundo. Em volta daquele corpo sem vida, comecei a gritar histericamente e com fúria. Se tu existes, Deus, por que tiraste de mim? Ele é tudo que eu tinha. Não é justo, não é justo. Finalmente me acalmei. Comecei a seguir as instruções do meu tio. Liguei para o pastor, para o coveiro, providenciei o caixão, mandei telegramas e fiz todos os preparativos para o funeral. O tio John nunca disse aos meus parentes que tinha deixado a Igreja Católica, pois eles estavam cientes que ele ia rejeitá-lo. Mas é claro que eles já sabiam disso, pois nenhum parente sequer veio ao funeral, nem envia flores. As pessoas da igreja sabiam do meu profundo apego ao meu tio e alguns deles ficaram comigo na minha casa por 6 semanas. Quando tiveram de ir embora, fui avisada que poderia pagar qualquer coisa que precisasse no supermercado, que eles pagariam a conta. 7 meses após a morte do meu tio John, implorei ao médico que me deixasse voltar a trabalhar. Eu odiava depender dos outros e ansiava por assumir as minhas próprias responsabilidades. Fui para o estado vizinho, fiz e passei um teste para enfermeira. Em questão de dias fui contratada por um grande hospital católico romano. Apesar de todas as fervorosas orações do tio John, eu ainda não estava salva. Trabalhei lá por 3 anos e já era capaz de me manter. Foi uma sensação maravilhosa, pois muito tempo estive doente e dependente dos outros. Uma pregadora da Assembleia de Deus veio para fazer uma cirurgia e fui designada para ser a sua principal enfermeira. Depois da cirurgia, ela acordou, levando a Deus pela sua vida, e pediu que eu lesse a Bíblia em voz alta. Comecei a tremer quando lia, pois como uma freira católica romana, era proibida de ler a Bíblia. Apesar disso, eu lia a Bíblia diariamente para ela, durante os 10 dias que ela ficou hospitalizada. Fui contratada para cuidar dela em sua casa também. Ai, credo, estou aqui em lágrimas, meu Deus, meu Deus. Quando ela se recuperou, acompanhei-a até uma igreja no centro da cidade. Eu tinha sido ensinada que todos os não católicos eram hereges. Por isso eu só sentava na última fileira, tendo em vista que eu lia todas as noites a Bíblia à minha patroa. Em casa eu tinha o hábito de descer ao porão para ler. Minha amiga me levou ao correio, onde enviei um telegrama ao meu pai, comunicando que não era mais uma católica romana. 3 dias depois, sentada à janela, vi um carro parar na frente da minha casa. Meu pai e 2 sacerdotes católicos romanos saíram do carro e começaram a vir. Assustada, corri depressa para a cozinha e disse à minha amiga que eles estavam atrás de mim. Ela me disse calmamente para ir à porta e convidá-los a entrar, que não havia nada a temer. Fiz como ela disse e os conduziu até à sala de estar. Meu pai logo falou: Charlotte, viemos te levar para casa. Respondi: papai, não vê para casa com o senhor, vê ficar aqui. Quero aprender mais sobre este Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Eles certamente pensavam que eu ainda era o mesmo robô em que tinham me tornado, depois de passar pela lavagem cerebral no convento. Meu pai olhou para mim confuso e disse: Charlotte, dirigimos mais de 1000 quilómetros para vir aqui te levar para casa, que é onde você pertence. Depois de ter repetido firmemente ao meu pai que, em hipótese alguma, eu ia retornar com eles, o mais velho dos 2 sacerdotes deu um pulo e ficou de pé. Ele gritou furioso para mim: você deve saber muito bem o que acabou de fazer. Você amaldiçoou a sua alma e vai passar a eternidade no inferno. Um dia você vai voltar rastejando para a Santa Igreja Católica e implorar que as novenas sejam feitas em seu favor. Um dia você vai querer ir ao confessionário para ser absolvida dos seus horríveis pecados. Eu já tinha ouvido demais das loucas ameaças daquele sacerdote. Estendi a minha Bíblia para ele e o desafiei: se você me mostrar uma passagem na Bíblia Sagrada que diz em que Deus diz que tenho que me confessar os meus pecados para um homem, eu vou-me ajoelhar na sua frente agora e voltar rastejando para a Igreja Católica Romana. O rosto dele ficou vermelho, e no acesso de raiva ele arrancou a Bíblia da minha mão e jogou no chão. Começou a pisotear a Bíblia, a minha linda Bíblia, e a fazê-la em pedaços com os pés. Se ele tivesse pisado no meu rosto, eu não tinha dúvida de que teria doído menos do que aquilo que ele fez.
Se os sacerdotes da Igreja Católica Romana pudessem, eles organizariam uma expedição na minha casa, pegariam todas as Bíblias, jogariam gasolina e ateariam fogo nelas. Quando eles estavam no poder, as Bíblias não eram permitidas. Os sacerdotes começavam a proferir sobre mim todas as maldições e excomungações da Igreja Católica, pois eu tinha vestido um traje santo e ousado tirá-lo. Primeiro, ele amaldiçoou os meus olhos, dizendo que apodreceriam e cairiam. Chorei histericamente de medo, pois eu ainda não tinha conhecido muito bem os ensinamentos da Bíblia. Quando fugi do convento, eu tinha apenas 4% da visão no olho esquerdo e 8% no direito. Eu estava praticamente cega por causa do constante tratamento que recebia das mãos diabólicas da Madre Superiora. Por isso, aquela maldição me assustou. Em seguida, o sacerdote amaldiçoou cada órgão do meu corpo e ordenou que vermes devorassem todos eles. Ele cantarolou: pela autoridade de Deus Pai Todo-Poderoso e do Filho e do Espírito Santo, dos sagrados canones de todos os incorruptos, da Virgem Maria, Mãe de Deus, de todos os apóstolos, evangelistas e santos inocentes que na presença do Cordeiro são achados dignos de cantar os novos cânticos, e de todos os santos mártires e confessores e de todas as santas servas do Senhor. Estas são as freiras e as irmãs, e de todos os santos que estão juntos com o eleito de Deus, nós excomungamos a Charlota da Igreja Católica Romana. Que ela seja atormentada para sempre no sofrimento do inferno, onde o fogo nunca se apagará. Que Deus Pai que criou o homem a amaldiçoe, que o Filho de Deus que sofreu pelo homem a amaldiçoe, que o Espírito Santo que nos foi dado no batismo a amaldiçoe, que a Santa Cruz de onde Cristo desceu e triunfou sobre seus inimigos a amaldiçoe, que a Santa Mão de Deus, a Eterna Virgem Maria, a amaldiçoe, que São Miguel, guardião das almas dos santos, a amaldiçoe, que os anjos arcanjos, principais potestades e todos os exércitos celestiais amaldiçoe, que todos os patriarcas e profetas amaldiçoe, que São João, o precursor, o batizador de Cristo, São Pedro, São Paulo, Santo André e todos os apóstolos de Cristo, juntamente com os outros apóstolos, inclusive os 4 evangelistas, cuja pregação converteu o mundo inteiro, a amaldiçoe. Que os marchantes e confessores que por suas boas ações agradam a Deus a amaldiçoe, que o coral das santas servas do Senhor, freiras e irmãos, que por honrarem a Cristo renunciaram às vaidades do mundo, a amaldiçoe, que todos os santos que desde o começo do mundo até a eternidade são amados por Deus, a amaldiçoe, que os céus e a terra e todas as coisas santas a amaldiçoe, que ela seja amaldiçoada onde quer que ela vá, quando estiver em casa, quando estiver no campo, quando estiver na estrada, quando estiver na rua, quando estiver no bosque, quando estiver na água, quando estiver na igreja, que ela seja amaldiçoada em vida, que ela seja amaldiçoada ao comer. Vejam só, irmãos, que ela seja amaldiçoada ao beber, que ela seja amaldiçoada na fome, na sede, no jejum, no sono, no cochilo, ao estar acordada, ao caminhada, em pé, sentada, deitada, trabalhando, descansando. Isso foi falado em latim. Algumas frases que eles disse são tão vulgares que é indecente até repeti-las. É claro que tudo isso vem direto das profundezas do inferno. As outras 5 partes que eu vou omitir saíram com naturalidade da boca daquele sacerdote católico romano vestido com um santo uniforme. As maldições continuaram. Que todo o corpo dela seja amaldiçoado, que ela seja amaldiçoada tanto por dentro como por fora, que os cabelos da cabeça sejam amaldiçoados, que o cérebro seja amaldiçoado, que toda a sua cabeça seja amaldiçoada, as têmporas, a testa, os ouvidos, as sobrancelhas, as bochechas, as mandíbulas, o nariz, os dentes, tanto os caninos como os molares, os lábios, a garganta, os pulsos. Vejam só, ai, credo, my God. Os braços, as mãos, os dedos, os seios, o coração, de todas as partes internas até o estômago, os rins, a virilha, as coxas, os quadris, os joelhos, os pés, as amígdalas, que ela seja amaldiçoada de toda a cabeça até a solas dos pés, que não haja mais saúde nela, que Cristo, o Filho de Deus vive, amaldiçoe com todo o santo poder. Isso foi o que mais me doeu. Durante todo este procedimento de maldições e condenações, meu pai ficou ali em pé, parado e mudo, como uma estátua. Ele estava completamente preso pelas tradições, trevas, superstições, ignorância e ilegitimidade do catolicismo romano. Quando o sacerdote terminou suas terríveis condenações, eu estava tremendo de medo e chorando histericamente.
Foi em 1946 que meu pai foi embora com aqueles 2 sacerdotes, deixando o meu coração partido. 7 sacerdotes apareceram em casa para me ameaçar e me convencer a voltar atrás. Depois que eles foram embora, chorei o dia todo até ficar com o rosto inchado e os olhos vermelhos. Comecei a aprender como é forte e persistente uma alma presa a um sistema religioso diabólico. Tenham em mente que fui capturada por essa religião já a partir do meu nascimento e estava totalmente dominada pelo poder desse sistema religioso. Recebi um telegrama informando que meu pai tinha morrido e sobre quando seria o funeral. Meu pai me excluí da herança quando me recusei a ir embora com ele e com os 2 sacerdotes. Fiquei com medo de ir ao funeral, pois era a mais de 1000 quilômetros de onde eu estava, mas enviei algumas flores. Quando soube que meu pai havia me excluído do testamento, minha mãe abriu mão de 12 mil, não sei se é 12 dólares, penso que é 12 mil, seu dinheiro para me dar. Veja, irmãos, 12 mil dólares naquele tempo era uma herança como, de repente, 120 mil dólares agora ou mais. Eu nem sabia que ela tinha dinheiro e quando o advogado dela me contou para falar sobre isso, chorei de alegria. Com aquele dinheiro pude comprar um carro usado, roupas novas, apliquei o restante no banco. Antes de ir embora, a irmã Nila, uma jovem evangelista pentecostal, convidou-me para ir visitá-la quando eu estivesse em Chicago. Eu disse a ela que poria um anúncio para vender os meus móveis e as minhas coisas no apartamento. Na primeira manhã vieram 2 sacerdotes, não para comprar, mas para me molestar. Ameacei chamar a polícia, caso eles não fossem embora. Na manhã seguinte veio 8 sacerdotes me importunando e tentando colocar medo nessa ex-freira que tinha aparecido em público em uma igreja pentecostal. Contratei uma mulher para ficar no meu apartamento até que tudo estivesse vendido. Arrumei as malas, fui para um grande hotel ali próximo. Conheci pessoalmente o dono do hotel. Disse a ele para não deixar ninguém entrar no meu quarto, o que eu receberia os visitantes no salão. Numa manhã, o telefone tocou. Fui avisada que 3 pessoas tinham-me vindo ver. Quando desci lá estava o meu irmão, o sacerdote vestido com o seu manto e 2 irmãs minhas. Elas viraram as costas para mim, mas ele veio caminhando na minha direção. Minha mãe tinha morrido de um derrame há 2 semanas. Ai, paciência. Ele me disse furioso: acho que você sabe o que fez. Ele começou a me menosprezar e falou que eu estava amaldiçoada para sempre e que com certeza eu queimaria no inferno para sempre por causa disso. Ele também disse que eu tinha mandado a minha mãe cedo para a sepultura. Imagina, minha mãe ficou completamente inválida por 7 longos anos enquanto eu estava presa em um convento estrangeiro. Ele estava furioso comigo e fez severas acusações usando palavras duras e desagradáveis. Depois de ter descarregado o seu rancor em mim, ele virou-se para se ir embora. Segurei pelo braço e disse: espera um minuto, Chet. Quantas mulheres você já destruiu no seu confessionário? Eu sei dos sacerdotes que vão para as casas quando os maridos não estão. Ele ficou vermelho. Portanto, ela agarrou no braço do padre e disse isso a ele. Ele ficou vermelho de raiva e me fitou com um olhar de ódio. Eu continuei: Chet, você já esteve a um convento. Já tirou a virtude, portanto a honra, já, a gente em Portugal diz honra, quer dizer, freiras que estavam virgens, ele tinha tirado a sua virtude, de uma jovem freira. Ele bufou de raiva, cerrou o punho e me deu um violento soco. Ele era um homem forte, com mais de 1,80 m, então fiquei com o olho roxo e um enorme nódulo na cabeça quando caí no chão por causa daquele soco. O homem que estava no balcão viu tudo e veio correndo me defender. Ele disse coisas terríveis para o meu irmão, mandou que saísse do hotel e que nunca mais voltasse lá. Peguei um trem para Chicago. Lá hospedei-me em um hotel perto da congregação onde a irmã Nila estava trabalhando. Eu ia todas as noites e depois que me convidou fui-la visitar e a sua família. De lá fomos para uma congregação em Wisconsin. Alguns dias depois recebi a ligação de um advogado dizendo que um membro da minha família estava me processando por causa do dinheiro que minha mãe tinha deixado para mim. Depois de muita briga na justiça, eles tomaram todo o meu dinheiro, o meu carro, as minhas roupas. Chorei por causa da ganância e da falsidade deles. Aceitei o convite da irmã Nila para viajar com ela pelos próximos 30 meses.
Pouco tempo depois recebi um telegrama. Minha irmã mais nova estava me pedindo para voltar para casa, pois meu pai estava perguntando por mim. Lembrem que há tempos atrás eu tinha mandado uma coroa de flores para ele, pois tinha recebido a notícia de que meu pai estava morto. Isso me deixou chocada. Minha família tinha intencionalmente me feito acreditar que meu pai tinha morrido. Quando cheguei, minha irmã me disse que meu pai estava vivo, com os seus 80 anos. Bastante independente e muito bem financeiramente, e eu estava apreensiva sobre como ele me receberia. Contudo, quando o vi, ele me abraçou e disse: Rocky, você está formidável. Ele estava saindo para uma viagem a fim de ver os outros filhos e eu estava muito feliz pelo nosso encontro. Depois que voltei para casa, 2 meses depois, ele me escreveu pedindo para que viesse vê-lo. Ele me pediu perdão por tudo que a minha família tinha feito. Mais tarde, quando chegamos à costa ocidental, orei a Deus antes de ligar para o meu irmão, o sacerdote católico. Oh, ela tinha um irmão. Foi o irmão dela. Oh, my God. Eu pensava que era o padre. Não, era o irmão dela mesmo, que também estava nesse sistema religioso. Ele pediu que eu o perdoasse por ter-me batido no hotel naquela noite. Dirigimos 12 quilômetros até a sua casa, onde ele estava nos esperando na frente. Ele veio correndo na direção do carro, me abraçou e perguntou-se a Charlotte: você me perdoa mesmo? Eu segurei a ele que sim. Fiquei sabendo que por 7 anos ele viveu em adultério com a sua empregada. Quando eu vi as confissões dos seus paroquianos, ele se sentia cada vez mais hipócrita e culpado. Finalmente, ele notificou ao Papa que estava deixando o sacerdote e a Igreja Católica Romana. Um bispo veio e aconselhou a ele a retirar-se do mosteiro na América do Sul para refletir e considerar a sua decisão, mas ele se recusou. 6 meses depois da sua excomunhão, ele se casou. É claro que os bispos gostam muito de excomungar as pessoas. Ele me levou para ver a minha irmã Connie, que disse logo: não quero nada com você. Sou católica romana e vou morrer católica romana. Não é isso que nós ouvimos muitas pessoas dizerem isso hoje. E me mandou embora. 18 meses depois, ela foi levada ao hospital a fim de fazer uma cirurgia de 2 nódulos na tiroide. Suas cordas vocais foram afetadas, deixando-a sem poder falar, e ela também ficou cega dos 2 olhos. 6 semanas depois, a artrite deformou as mãos e os pés dela. Os médicos endireitaram os pés, mas ela não podia andar nem falar. Ela fez terapia durante 1 ano para voltar a falar. Com o passar dos anos, recebi muitas cartas rancorosas das minhas famílias. Cada vez que recebia uma, ficava muito chateada depois de a ler. Finalmente parei de abri-las e comecei a pôr todas em uma caixa que guardava dentro de um cofre. Obrigado, Senhor, pois não há mais sacerdotes católicos romanos na minha vida. Não há mais confessionários, não há mais hóstias, não há mais adoração, nem rezas à Virgem Maria e a todos os outros santos. Obrigado, Senhor, não há mais purgatório. O único purgatório que os católicos têm que encarar é o bolso dos sacerdotes. Nos Estados Unidos, novembro é o mês do purgatório e neste período os sacerdotes arrecadam cerca de 22 milhões de dólares, razão de missas para os mortos. E isto, irmãos, em 1900 e não me lembro muito bem, mas há muitos anos atrás. Muitos têm pagado, portanto, razão de missas para os mortos. Muitos têm apagado regularmente essas missas durante 20 ou 25 anos e eles são informados de que os seus entes queridos ainda não estão no céu. Essa terrível doutrina forçará os fiéis a continuar a pagar cada vez mais a fim de assegurar que os seus parentes sejam libertados. Essa é uma das mais cruéis artimanhas religiosas que os demónios arquitetam para enganar os seres humanos. É incrível a escravidão e o medo gerado por estes falsos ensinamentos. Chega de escapulários. Graças a Deus, todos os sacerdotes, bispos, freiras da ordem fechada e aberta, os prelados da Igreja Católica Romana, usam escapulário, que é um pedaço de pano marrom sujo com uma abertura no meio. A cabeça entra por esta abertura e o escapulário, depois de vestido, pende para a frente e para trás. A partir do momento que entrei para o convento, eu usava um constantemente. Mesmo depois de ter escapado do convento estrangeiro, de ter voltado para os Estados Unidos, eu continuava usando o escapulário. Tirei o escapulário, rasguei e queimei. Eu não precisava mais daquela relíquia de um passado de escravidão e trevas.
Chega de água benta, e isto era para afastar todos os espíritos maus. E havia litros e mais litros de água benta guardados nos conventos. Depois que os sacerdotes voltaram de algum lugar, a Mata Superiora dava garrafas de água benta para 6 ou 7 freiras e ordenava que esparguissem por todos os lugares onde os sacerdotes tinham caminhado, e isso para o caso dos espíritos maus terem vindo junto com eles. Chega de se prostrar e fazer públicas ídolos mudos. Eu quero dizer aos irmãos que, para terminar aqui, tinha um vídeo, só que o vídeo foi tirado do ar. Meus irmãos podem ver. Eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham visto exatamente o que é que aconteceu, meus queridos irmãos, com estas mulheres que estavam num convento, pensando que estavam ali para orar pelas almas perdidas, mas na realidade tudo foi por causa do dinheiro que ela tinha. Vejam as mentiras, as cartas que foram escritas, fingir a morte do pai. Essa mulher, mas ainda vou ver se consigo encontrar um vídeo em que diz que ela foi pega por sacerdotes, não sei se já foi depois disso tudo, e ela foi morta. Meus queridos irmãos, quero agradecer de coração a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Quero dizer aos irmãos que eu não estou fazendo isso para que você pare de ofertar. Mas se você tiver de ofertar, não seja a organizações, porque nós nunca sabemos o dinheiro aonde é que vai parar. Irmãos, às vezes há pessoas que têm, pessoas carentes na sua área, que sabem que elas realmente precisam de ajuda. E às vezes por ignorância, a palavra é essa mesmo, eles não ofertam, não ajudam essas pessoas, no entanto mandam grandes quantidades de dinheiro para conventos, para isso, para aquilo. Não sejamos mais enganados. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.